Irmão, está entre nós. Amém? Dispensa a apresentação, o pregador de hoje, irmãos. Eu já venho seguir o pastor, embora ele não saiba, mas tenho acompanhado pelas redes sociais. E num dos dias que eu vi a pregação dele pelas redes sociais, eu falei, esse homem. Depois ele vi no Cip Prenda, falei, wow, I love this man. Aleluia. E eu tenho uma porrada de pregação no meu computador. Irmão, é coisa quente. Se ele está no computador, eu estou a tremer. Agora à frente dele. Aleluia! Receba o pastor Sadraque com aquelas palmas fortes para Jesus. Bate palma! Aleluia. Aleluia. Queria saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. É uma bênção estar aqui na presença dos irmãos. Obrigado, irmão Nascimento Caçula. Estou aqui também na companhia do irmão Nascimento Caçula, um servo de Deus, um homem de Deus que me está acompanhando hoje. Queria louvar a Deus pela vida do House of Power, né? A pessoa do Bishop Pombo, sua digníssima esposa, Má Pelagi, sempre dedicada no Senhor. Nunca sei quando é que ela está em Angola, quando é que não está. Né? Deus abençoe. Deus é bom e hoje, mais uma vez, conforme também a palavra do mais velho, Bishop Pombo, estamos aqui para cumprir esta missão de trazer a palavra de Deus. E penso que essas semanas já têm sido semanas muito abençoadas. Tem passado aqui generais de Deus. E é sempre bom ter um soldado também na linha para pregar a palavra, né? Deus abençoe. Amém? Então, nos foi dado um tema, um pensamento, que está em João capítulo 15. João capítulo 15. O versículo 5 é o versículo chave, mas vamos ler a partir do versículo 1 para termos uma ideia abrangente da questão, da visão. Quem tem sido abençoado nesse tempo? Quem tem sido muito abençoado nesses dias? Amém. Aleluia. João 15, versículo 1 a 5, diz a palavra: eu sou a videira e meu pai é o agricultor, o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim, e eu nele, dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Pai, obrigado porque tudo que fizemos até hoje, o fizemos por Ti. Fizemos em Ti. Fizemos porque o Senhor fez o que o Senhor faz. E hoje, Senhor, mais uma vez começa a semana extraordinária e lhe pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor venha nos conduzir pelo caminho da utilidade, pelo caminho da produtividade, pelo caminho da multiplicação. Que possamos de Ti aprender o extraordinário. Que possamos de Ti, Senhor, viver na prática
Tudo que para muitos apenas é teoria, nos faça viver, Pai. Queremos dar frutos. Frutos dignos dos santos, frutos dignos da vida, frutos dignos da existência. Ministre, Senhor, o Teu Espírito a cada um dos Teus filhos, a quem o Senhor já tem limpo pela palavra, pois, Senhor, temos garantia nela de que o Senhor já nos tem lavado, já nos tem transformado, já nos tens feito limpos pela palavra. Ministra, Senhor, o Teu querer nesses dias, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Tome seu assento, você que pode. O tempo não está muito bom. A mudança de clima está a trazer alguns problemas, né? Aqui de respiração. Mas, pela graça de Deus, como já disse o dirigente do culto, ainda temos voz para dar glórias a Deus. Amém? Temos voz para glorificar aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. O nosso Deus e Criador dos céus e da terra. E aquele que está todos os dias criando para nós e em nós novas realidades em Cristo Jesus. Amém? O diabo é criativo, mas nosso Deus é criador. Ele inventa coisas, mas só nosso Deus cria todas elas. E para o nosso bem. Amém? Então, queria, nesse dia introdutório, fazer algumas reflexões em torno deste quadro e dessa imagem bíblica que nos é desenhada aqui, diante dos olhos. Jesus tinha a capacidade de desenhar o que falava. Né? Quem lê Jesus com atenção, parece que ele não está só a falar, está a desenhar a coisa. E ele conhecia a mente humana, ele criou os homens e sabe como fazer os homens perceber e compreender seus mistérios. Então ele desenhava as palavras. E Jesus aqui desenha um cenário para nós. Ele coloca uma videira. Se fosse aqui em Angola, talvez ele falava da mangueira. Temos muita mangueira, todos os quintais têm mangueira. Né? Mangueira, para todo canto. Lá não, a árvore importante era a videira, porque era de um fruto muito importante, de muita utilidade. E tinha um grande cunho teológico a videira. E estava por toda a escritura, podíamos chamar uma árvore da Bíblia, né? Videira, é uma árvore da Bíblia, está lá. E Jesus agora está a desenhar ele para nos falar de nós. Ele diz, eu sou a videira. Talvez Jesus estava diante de videiras para falar isso. Eu sou a videira. Apontando para eles, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Amém? Aqui está a videira. Eu sou essa videira. Sou eu, estou ligado na terra. Sou eu, estou semeado. Sou eu, tenho raiz. Mas vocês são os ramos. Eu sou o fundamento, eu sou a base. E vocês são os ramos que saem. Vocês são os ramos por onde as folhas se espalham e os frutos nascem. Mas eu sou a videira. Amém? Pensem aqui, olhe, eu tenho uma imagem lá atrás melhor do que a vossa. Você só tem a imagem do pregador, eu tenho a imagem das árvores lá. Né? E você consegue contemplar nas árvores essa estrutura que Jesus quer nos passar. Olhe para a árvore. Ela começou talvez de uma semente e ela nasceu lá embaixo e criou raízes e ela cresceu como um caule que foi à medida que subia também ganhava comprimento e o comprimento ganhava largura e ocupava um pouco de mais espaço e enquanto ele crescia estendia os seus braços, os seus ramos para o lado direito, esquerdo, para o sul, norte, este, oeste. E ele está dizendo, eu sou esta árvore. Vocês são os ramos da árvore. Amém? Então as folhas não crescem na árvore como tal, crescem nos ramos. Os frutos não crescem da árvore, senão dos ramos. As flores não se produzem na árvore, no ramo. Você pega no caule de uma árvore, quase não tem nada. Você pega e não tem nada. É quando os caules, os ramos se espalham e começam a nascer folhas, nascer flores e por conseguinte, a nascer frutos. E Jesus está dizendo, eu sou esta árvore, vocês são os ramos.
Vocês podem perceber a importância que nós temos na árvore? Que tudo que Jesus quer mostrar ao mundo, Ele mostra através de você. As folhas que produzem sombra para o mundo, Jesus faz por meio de você. São os ramos que produzem as folhas. São os ramos que dão as flores. São os ramos que produzem frutos. Jesus está a dizer que tudo que o homem vai conhecer de mim vai ser por meio de vocês. Os homens terão sombra minha por meio de vocês. Os homens terão o brilho e a beleza da flor por meio de vocês. Os homens terão o perfume da flor por meio dos ramos. E os frutos que os homens vão receber de mim, comer de mim, vai ser por meio de vocês. Tudo nós, lá em Cristo Jesus, o centro da nossa existência. Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Aqui ele está a colocar o pai como o dono da árvore. O pai é o dono da árvore. Eu sou a árvore, vocês são os ramos. Meu pai é dono da árvore. Eu sou a árvore. E vocês são os ramos. Logo, se o pai é dono da árvore, logo é dono dos ramos. Então o pai é dono da árvore e é dono dos ramos. E Jesus está a explicar, estamos a fazer uma leitura das escrituras, textual. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Quem corta? O dono da árvore. Amém? Gloriosamente Jesus é gracioso. Jesus nada corta, ninguém corta. Antes, pelo contrário, dele mesmo produziu até Judas que vai lhe trair. Isso é maravilhoso. Produziu árvores ou ramos que são passíveis de serem cortados. Mas Jesus só produz. Jesus só nasce, só gera. Agora o pai não. Enquanto o filho é advogado, o pai é juiz. O pai julga. O pai está ali com a espada dele, com a katana, a olhar. Minha árvore, esse ramo está aqui há muitos anos, não produz coisa alguma. Deixa cortar isso aí. Está a ocupar espaço. Ocupa a cadeira do House of Power e nada produz. Ficamos com a sensação de que a igreja está grande, mas como igreja mesmo nada acontece ainda. Porque alguns têm aquilo que o meu professor na infância chamava verbo encher. Definir o verbo encher. Dizem que somos 80% de cristãos em Angola, mas esse número não se vê na prática. Verbo encher. Hoje, muita gente, o polícia que pediu gasosa foi no culto. O professor que influenciou a moça para dormir com ele para provar também foi no culto. O pastor também corrupto também está no culto hoje. As irmãs que vão ouvir palavra e não vão fazer caso do que ouviram, também vieram na igreja. As que prepararam a cortinha para amanhã, meteram saia comprida hoje. É isso que Jesus está a falar. Alguma vez falo algumas coisas que doem, mas tenha paciência. Estou a falar com os meus irmãos. Amém? Estou a falar com as minhas sisters. Mais brother. Amém? Porque à medida que falo convosco, também falo para mim, né? É. Então, qual é a nossa utilidade na videira? Por que estamos em Jesus? Mas nós não estamos em Jesus só para estar. Nós estamos em Jesus para produzir alguma coisa. É que a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Vocês podem perceber essa expressão? Pelo fruto se conhece. Jesus está dizendo, eu sou a árvore e vós sois os ramos. Noutra palavra, Jesus só é conhecido por meio do que nós produzimos. De tal maneira que quando você não produz, você até pode não ficar mal, fica mal Jesus. Aí seu nome não é glorificado, seu nome não é respeitado, seu nome não é honrado, seu nome não é elevado, seu nome não é exaltado, porque você nada produziu. Sempre que eu faço bem, a coisa que eu mais ouço é graças a Deus. Por que não podemos falar graças a ti?
Porque eu não existo para que as coisas que produzo deem glórias a mim, senão ao Todo-Poderoso Deus, amados. Infelizmente, os homens não conhecem essa verdade. E os cristãos que deveriam conhecer ignoram. Eu estava a falar com um grupo de homens que decidiram usar a inteligência deles para contrariar Deus, os ateus. Eu disse, olha, uma das coisas que mais me irrita em vocês é que vocês usam o que Deus vos deu para você lutar contra Ele. Deus é que vos deu dúvida, e vocês usam a dúvida que Deus vos deu para você duvidar contra Ele. Então, vocês deveriam não usar a dúvida que Ele vos deu dúvida. A capacidade de analisar Ele é que vos deu. E infelizmente os homens fazem isso, até para rejeitar Deus, usam as coisas de Deus. Vê o filho pródigo, queria ir embora, disse, pai, me dá a parte da riqueza que me pertence. Ou, ele quer ser independente, ainda depende do pai para ser independente. Ele depende do pai para ser independente, depende do pai para ir embora de casa. Assim os homens usam o de Deus para contrariarem Deus. O corpo da prostituição é o corpo que ele fez. Então você usa os animais que você leva no quimbandeiro. O animal que ele criou, está em Gênesis 1, ele criou os animais. E você pega na mesma galinha que Deus criou e leva no quimbandeiro. Vocês precisam perceber isso. Aí você começa a compreender que não há nada que não é de Deus. O diabo é de Deus, o demônio é de Deus, tudo é de Deus, tudo. O próprio demônio que quer ser demônio. O diabo que tenta contrariar a obra de Deus é de Deus. Tudo é de Deus, o ateu é de Deus. Mas onde é que está o perigo disso? Está aqui no que Jesus ensina. Aquele que não der fruto, o Pai corta. Esse é o perigo final de não produzirmos nada para a glória de Deus. Ninguém planta uma mangueira na casa dele senão porque quer sombra ou quer fruto. No dia que não der fruto, vai dar sombra. É para isso que eu planto uma árvore em casa. Se não der fruto, não der sombra, vai dar beleza. Porque até às vezes árvore careca parece que estamos aí num certo inverno. E fica também bonito assim. Dá beleza. Faz o jardim, constrói o pomar. Agora a questão é, estou a falar devagar para o irmão perceber. Para que eu sirvo? Minha vida glorifica a Deus? Meus atos glorificam a Deus? Meu lar glorifica a Deus? Meus filhos glorificam a Deus? Meus negócios glorificam a Deus? Meus projetos glorificam a Deus? Minha empresa glorifica a Deus? Meu salário glorifica a Deus? O que eu produzo como homem de Deus? Como cristão, o que eu produzo? Quais são os meus frutos? Se pudesse contar, quais são os meus frutos? Eu, às vezes, hoje, me deu um problema na cabeça, no cemitério. Um problema de reflexão. Vi numa camisola uma moça que morreu, lhe meteram a fotografia e meteram descansa em paz. De repente, minha mente ficou um pouquinho agressiva. Perguntei, ela fez o quê? Se cansou com o quê para descansar? Deixa eu perguntar, se você morresse hoje, essa frase valia mesmo? Descansa em paz. Fizeste o quê? Se cansaste com o quê na vida? Quais são as coisas que te cansaram? Com que te ocupas? De que te ocupas? Com que te cansas? Essa frase não devia estar em muitas camisolas de pessoas que morreram. Eles não mereciam nem descansar. Não se cansaram com nada, não fizeram nada. Eu falei hoje na igreja, há pessoas que nasceram e tornaram a vida deles um eterno sábado. Estão sempre descansarás. Está no descanso da vida. Todos os dias é sétimo dia para a vida dele. E quando não descansa, se cansa com coisas fúteis. Toda a vida serve a futilidades. Prostituição, festa, fofoca. A gastar energias em coisas desnecessárias. Toda árvore que em mim não der fruto, o Pai a corta. Amém? Estão a seguir a ideia? Eu gosto primeiro de ler o versículo, tirar algumas coisas para depois. Acho que tem mais alguns dias aqui. Não sei, tem que negociar com o pastor Pombo. Essa nossa vida apertada. Jesus depois diz assim:
vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Jesus está a dizer que quem limpa é a palavra. A utilidade, hoje eu preguei na igreja sobre os verbos da criação. E descobri em Gênesis 1 que tem verbos da criação. Primeiro verbo, disse. Disse Deus, haja luz. Primeiro verbo, Deus diz. O verbo da palavra. Esse é o verbo principal, o verbo da criação. Ainda falei do verbo viu. Deus também é um Deus de apreciação. O que ele vê depois aprecia, para ver se aprova. E viu Deus que era bom. Tá bom mesmo? Se Deus tiver, vai tá bom. E viu Deus que era. Primeiro, a primeira coisa ele disse Deus, haja. E houve luz. E viu Deus que era boa. Todos os dias que pastor Pombo prega, mamãe Pelagi prega, é a palavra de Deus a dizer, haja. Depois Deus vai lá procurar. Depois de ouvir a pregação do domingo, vai lá na semana e viu Deus que ouviu no domingo, está bom. Está bom. Colocou em prática. E viu Deus. Disse e viu. E quando ele vê, ele chama. E chamou Deus. Sol, lua, a porção terra chamou terra, as águas chamou mares e chamou. Porque Deus nos nomeia, como diz em João 15,16, não foste vós que me escolheis a mim, fui eu que vos escolhi a vós e vos nomeei. Deus nos deu um nome diferente do que os nossos pais nos deram. Deus tem um nome diferente para nós, amados. E aí aparece Deus a separar, a colocar, a pôr e tá lá, todo o caminho. A questão é, o que Deus tem nos falado tem provocado mudanças em nós? Infelizmente, hoje em Angola tem igreja para tudo que é canto. Tudo que é canto tem igreja. E as igrejas que mais promessa pregam, mais se enchem. Só que as palavras de Deus não são só promessas, são mandamentos. E as pessoas só gostam do que Deus falou que vai fazer. Nunca gostam do que Deus disse para eles fazerem. A Bíblia é o composto entre mandamentos e promessas. E acede melhor à sala das promessas aquele que vive no quarto dos mandamentos. Vocês podem perceber? É por isso Jesus em seguida diz assim, que permanecer em mim e eu permanecerei em. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na vida, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Noutra palavra, amados, temos um mandamento. O mandamento é permanecer. Amém? Permaneça em mim. Estamos a ler Bíblia? Eu gostaria que vocês lessem comigo. Eu leio a Bíblia assim. Gosto de ler e começar a fazer pergunta no texto. Porque o texto sozinho responde. Amém? Depois vou fazer conclusão, vamos fechar. E a semana depois vai nos dar outras lições do mesmo texto. Eu sou permanecer em mim e eu permanecerei em. Vê a orientação. Permanecer em mim. Fiquem em mim. Não saiam do house of power. Permaneçam em mim. Não fujam. Permaneçam em mim. Quando falar uma coisa que te ferir, permaneça em mim. Quando levantarem fofoca, permaneça em mim. Quando levantar perseguição, permaneça em mim. Quando levantar calúnia, permaneça em mim. Oh, aleluia! Hoje um jovem tomou a ousadia de me dizer, pastor, eu saí da igreja. Mandou uma mensagem no Facebook. Saí da igreja porque eu sou um dos cantores que Deus mais exaltava em Viana. Pedi ajuda nos pastores e nenhum pastor me ajudou. Então agora estou a cantar para o mundo. Eu disse, olha, teu desvio não depende de ninguém, é de ti mesmo. Você é o único e absolutamente o único culpado da tua queda. Você não caiu nem com a fama, você caiu com a soberba. Você só era já famoso municipalmente, já se desviou. Se fosse nacional. Essa é a prova de que você não estava pronto nem para provincial. Porque você se desviou no pequeno, você ficou soberbo. A soberba antecede a queda. A maioria das pessoas que caem não caem com mulher ou com dinheiro, não caem com soberbo. Ficam soberbos demais, ficam confiantes demais e começam a falhar nisso. E aí, mandei pau. O rapaz começou a ficar consciente. Ele disse, volte, meu rapaz. Mas se voltares, não volte para os pastores, volte para Jesus. Volte para Jesus.
Se os nossos olhos estiverem fitos em Jesus, então nós estamos firmes nele. E nenhum peso, nenhuma falha alheia vai me tirar da presença de Deus. Eu vejo muita gente a dizer, não, deixei de ir naquela igreja porque o pastor descobri que faz isso, que tem aquilo. Amado, você estava aqui na igreja por quê e por quem? Vocês, se soubessem coisa que nós sabemos da igreja, vocês iam dizer, vocês... Sempre estamos aqui há quanto tempo? Quanto lixo já ouvimos? Hã? E é por isso que existe contentor. É para deitar o lixo fora. Lixo não fica em casa. Peguei, deitei, continuei minha vida limpa. Elisal depois passa, carrega e leva. Passou. Agora você não pode ser o contentor que acumula os lixos e usa aquilo em reciclagem de destruição própria. Não, já ouvimos história de evangelista que enterra outra na fossa, pastor que tem 3, padre que engravida. Não, estamos nem ali, nós estamos aqui permanecendo em Jesus. A Bíblia não é um livro mitológico que conta coisas bonitas de heróis que só fazem bem. A Bíblia é o livro mais puro e verdadeiro que existe. Porque é o livro dos homens fortes que a Bíblia não escondeu suas fraquezas. É o livro de santo que não se escondeu seus pecados. É o livro de grandes que não se escondeu sua pequenez. É o livro de pessoas que subiram que não se escondeu os momentos que desceram. Essa Bíblia fala. Essa Bíblia fala que Abraão também mentiu. Essa Bíblia fala que Jacó também enganou. Essa Bíblia fala que Davi também caiu, mas não diminui em nada no que Deus fez, porque o centro não é nenhum deles senão Jesus. Lá não temos apenas exemplo de força, temos exemplo de fraqueza, não temos apenas exemplo de pessoas que subiram, mas também de pessoas que caíram. Mas nele temos exemplo de pessoas que se superaram, que mesmo cego como Sansão, ainda clamou outra vez, Pai, devolva-me outra vez o Espírito, pela última vez. Agora, quando você usa as fraquezas para ficar fraco, você já estava. Só estava a procurar um amém para a tua pregação. Permanecer em mim e eu permanecerei? Amados, eu sou filho de pastor. E crescemos numa igreja que num domingo como esse, por causa de uma acusação diabólica, satânica e carnal, meu pai, no mesmo domingo, anunciaram, meu pai disciplina, lhe tiraram do cargo dele. Minha mãe da disciplina, lhe tiraram da direção das mulheres. Meu irmão mais velho, Jorge Batista, disciplina, lhe tiraram da direção dos jovens. E no domingo seguinte, fomos de novo na igreja. Eu olhava para aquilo, mas o que está se passando aqui? Nos humilharam tanto. Mesmo assim, estamos na mesma igreja. Na mesmíssima igreja. Jamais na mesmíssima igreja. Eu lagrimei a olhar para os meus pais, era menino ainda. Ele disse, prepara, não se preocupa, Deus é conosco, vamos no culto. Fomos ao culto. E sabe o que acontece? Meu pai hoje é pastor dessa igreja. Por quê? Porque nunca fomos à igreja por causa de quem quer que seja. Sempre estivemos lá por causa de Jesus Cristo. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo nada pode dar fruto, ela de si mesma não pode produzir coisa alguma, amados. Não confia na tua força, permanece em Jesus. Não confia na tua santidade, permanece em Jesus. Ao lado dos irmãos, e olha, árvore é só uma, ramos são muitos. Você não pode querer ser ramo distante dos outros ramos. Você tem irmão ramos. E alguns ramos que às vezes tenta passar por cima. Tenta te cruzar, tenta te picar. Mas é teu irmão. Aguenta mesmo. Tem uns ramos bem afiados que querem ver. Mas fica ali, eu estou na árvore.
cresçam, amados. Enquanto você continua queixinha, ainda és bebê. São os bebês que se queixam. Vou te queixar no papá, vou te queixar na mamãe. Não, mais velho já senta. Não, vem daqui. O que tá fazendo o quê? Não faz isso. Como então? Vamos sentar. Não, tem que fazer isso. Se você continuar assim, pai vai saber. Mas são as crianças que estão sempre queixinha. Quem partiu? É a Zulana, minha filha. Às vezes ela deixou cair. Não, e a Zulana deixou cair. Ela fala como portuguesa, né? Por causa dos bonecos. A Zulana deixou cair, papá. Eu te vi, filha. Foi você. Quem foi? É a Aniela. Tá bom, então não pode mentir. Tem que falar a verdade. Se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou, vós sois, eu sou, vós sois. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito. Vem a conjugação. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês vão dar muito fruto. Nota só que temos aqui primeira colocação. Se estiverdes em mim, vem a condicional. Se vocês estiverem em mim e eu em vós. Se estiveres em mim e eu em vós, então dareis muito. Porque sem mim nada podeis fazer. Amados, aqui se assenta as verdades de Deus. Às vezes nós temos a discussão teológica, analítica, algumas vezes me soa até doentia, das nossas sistematizações hermenêuticas que colocam as discussões das escolas. Não, eu sou calvinista. Cristo me salvou independentemente de qualquer coisa que eu faça. Não precisei crer, só fui salvo pela graça. Aí veio o arminiano. Não, a graça sim salvou-nos, mas precisamos crer para que isso se ativasse em nossa vida. E aí vem todas as discussões do mundo. Aí vem um diz, não, Jesus é que está em mim. Outro vem, não, eu é que estou em Jesus. Aqui Jesus vem e diz, não, quem estiver em mim, eu nele. De tal maneira que você não sabe quem está em quem. Quem está em quem? Jesus está em mim ou eu? Jesus decide falar as duas coisas. Se estiveres em mim e eu em vós. Né? Glórias a Deus, vocês que não têm muito conhecimento teológico, estão mais felizes do que nós. Porque nós estamos numa confusão terrível. Aprendam mesmo só as coisas que o pastor vos dê e alimenta-se naquele nível. Porque o dia que você começar a chegar no conhecimento ali, é quase esquizofrênico. Aí surge alguém e diz assim, pastor Sadá, como que você explica calvinismo e arminianismo? Eu disse, mano, eu não sei explicar isso. Eu acho que vocês criaram uma confusão que você agora não estava conseguindo explicar. Porque eu penso assim, alguns dizem, por exemplo, que ninguém vem a Jesus. Né? E tem versículos que provam isso. Tem outros versículos que dizem que não, nós fomos a Jesus. Também tem muitos versículos que provam isso. Agora cada um luta com o versículo dele. Mas eu gosto dessa ideia. Imagina, você chega numa porta e encontra assim, vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos e eu. Aí você entra. Porque a frase está dizendo, vinde a mim. E você vai. A frase te chamou, você aceita e você entra. Só que quando você entra, volta a olhar para a mesma porta, lá dentro tem outra frase dizendo, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Agora você não sabe se você veio ou te trouxeram. Eu não tenho ideia disso. Eu vim ou me trouxeram? Amados, eu estou embrulhado nos mistérios de Deus. Eu só sei que vim hoje nesse culto. Mas Deus está me dizendo no céu, eu te trouxe nesse culto. Ah, mas eu vim. Não, eu te trouxe. Porque nada podeis fazer sem mim. Sem mim, nada podeis fazer. Ele é que opera tanto o querer como o efetuar. Aleluia! Se tens uma vontade no teu coração, Deus está produzindo isso dentro de você. Responda a este querer, porque o Deus da efeito, do efetuar está dentro de você. Amados, eu começo a crer que tudo que o homem pode pensar, o homem pode fazer. O homem não pode pensar nada que não pode fazer. Aquilo que você não consegue fazer, você não consegue pensar.
Agora, se um pensamento te visita, então está a te visitar a ação ou a realização em forma ainda abstrata. Está a te visitar a realização em forma gasosa. Você precisa apenas pegar isso e materializar, trazer para a visão. Homens que imaginavam um avião, imaginaram uma coisa que voa, gigante. Mas Deus é que lhes colocou na mente, porque sabia que em 2000 alguém aqui ia viajar de avião. Então colocou na mente de alguém ferro a flutuar, navio. Ele colocou na mente de alguém. Se alguém aqui tiver um pensamento, saiba que esse pensamento é uma ação que ainda não se manifestou. Porque Deus é que opera o querer e o fazer. O querer e o fazer. Por isso, se você quer ser santo, você pode ser santo. Se você quer ser puro, você pode ser puro. Se você quer ser grande, você pode ser grande. Se você quer ser, você pode ser. Amém. Amados, o que eu gostaria de falar nessa manhã, e para terminar, é que quando você estiver ligado a Jesus, existe uma ligação tão grande que você não sabe onde começa Jesus e onde termina você. É que tudo que acontece em ti são as obras do Filho. São as obras do Pai. São as obras do Criador. Agora, amados, em tom de juízo e justiça, Jesus está a deixar claro: eu sou vosso advogado. Mas meu Pai não é advogado, não. Meu Pai não defende, meu Pai julga. Meu Pai é juiz. Ele me meteu na escola de advocacia para defender os casos que Ele quer julgar, que Ele quer sentenciar. Por isso eu quero ser vosso advogado. Porque meu Pai só tem um martelo na mão para sentenciar conforme a reta justiça. Se é pecado, o salário é morte. Se é santidade, o dom é vida. Ali Ele está com o martelo, mas o nosso advogado decidiu se juntar a nós e nos fez ramos dele, para que nele mesmo fosse tudo julgado. Para que nele tudo fosse julgado. Por isso, hoje, todo o castigo que nós merecíamos, o Pai colocou em Jesus. E toda a recompensa que Jesus merece, o Pai colocou em você. De tal maneira que se quiserem castigar a você, dão a Jesus. E se quiserem recompensar Jesus, chega a você. Vocês precisam, essa é a pregação da redenção. Essa é a pregação da graça. Você não recebe nada teu que não seja de Jesus. E Jesus hoje recebe as feridas que eram tuas. É por isso hoje andamos debaixo da justiça de Jesus. Porque nós estamos ligados a Ele. Porque o sangue de Jesus está contigo. Mas as tuas feridas estão com Jesus. As feridas que Jesus carrega não são dele, são tuas. E o sangue que você carrega não é teu, é dele. De tal maneira que Ele tem as feridas e você tem o sangue. Por isso a igreja não pode ser atormentada. E usamos aqui House of Power na altura que queriam fechar as igrejas para muitas reuniões. Porque eu estava a ferver de ira. E eu estava a dizer, não podem tentar se levantar contra a igreja de Jesus. Porque somos a uma única instituição do mundo que estamos na terra ao mesmo tempo que estamos nos céus. A igreja não vai para os céus. A igreja já está nos céus. Alguém vai dizer, mas como é que está nos céus? Porque a igreja é um corpo, do qual nós somos o corpo e os membros. Jesus é a cabeça. E a cabeça está nos céus, mas o corpo está na terra. Nós estamos nos céus e estamos na terra. Somos um. E glórias a Deus porque a cabeça está nos céus. Glórias a Deus porque o motor está nos céus. Os olhos estão nos céus. Os ouvidos estão nos céus. O nariz está nos céus. A boca está nos céus. Tudo que é mais importante está nos céus. Por isso a igreja não vê com os olhos da terra e nem vê dificuldades da terra. Os céus, os olhos veem o céu. Os ouvidos não ouvem palavras da terra. A terra diz, vamos fechar. O céu diz, nenhuma porta prevalecerá contra a igreja. E então a cabeça só ouve o Pai. A boca está nos céus. A palavra que dirige a terra não vem da terra. A palavra que dirige
igreja vem dos céus, vem do alto, aonde Ele está sentado com o Pai. Aleluia! E quem vai matar um corpo que respira oxigênio de um sítio onde não há morte? O nariz está nos céus, o oxigênio é dos céus, é de um lugar onde não há morte. Ninguém pode matar aquele que matou a morte. Jesus está vivo e a igreja também. Ele é a árvore, nós somos os ramos. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Agora o Pai é lavrador. Ele é que está com a katana nas mãos para cortar o ramo que não dá fruto. Por isso, manos, essa semana, se o pastor Pombo escolher esse texto, então acho que alguém vai ser cortado. Amado, eu não acredito em coincidência. Pastor nunca escolhe um texto por si mesmo. Ele nunca sabe por que escolheu. Mas Deus poderá. Oswald Power já tem 1 ano. E alguns já estão aqui há 1 ano. Já deviam crescer. Deus está vindo com um machado. Alguns já deviam ser maduros. Ainda estão a tomar leite. Ainda chegam atrasados. Fazem as coisas como pensam, como quer. Está vindo katana. O lavrador, o dono da árvore está a viver. Você tem aqui um ramo que nada produz. You know? Mas sabe o que eu acho maravilhoso na katana, mamãe Piragê? É que a mesma katana que o pai usa para cortar, usa para podar. E isso é importante. Os que não produzem vão lhes cortar. Só que o corte de quem não produz é corte pela horizontal. Quer cortar uma árvore? Cortar. Tem que ser pela horizontal, tem que ser assim. Só quer podar? Tem que ser pela... You know? Só que todos sofrem cortes. Só que os outros cortes são cortes por fora. São cortes que atingem as coisas de fora. Os outros recebem o corte de dentro. Eles são arrancados. E deixa eu dizer, principalmente para aqueles que recebem o corte para produzir mais. Não fica confiante demais com o que você já fez. Deus ainda vai te cortar. Não é para te cortar da árvore, é para tirar algumas sujeiras. É para podar. Tirar algumas coisas que no caminho te alcançaram. Aquela confiança demais de já ter feito tem que ser podado. Esquecendo as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Amado, todos os dias o servo tem que passar por um corte. Eu conheço muitos homens de Deus que caíram. Não é o diabo que lhes empurrou. Deus é que lhes atirou. Porque eles estavam confiantes demais. Estavam a achar que fizeram tanto demais. Que Deus, está na Bíblia. A Bíblia diz que por tempos orei 3 vezes para que o Senhor arrancasse o espinho da minha carne. Mas o Senhor me disse, a minha graça te basta. Isso te aconteceu por causa das excelências da tua revelação, para que não te ensorbeças. Então algumas coisas que Deus vai te colocar como problema na vida é para que teus olhos se abram mais intensamente na pessoa de Jesus. Não é para desistir, vai sofrer alguns cortes, é para te animar, é para te fazer pular. Assim como o cavaleiro bate o cavalo, não é porque tem ira, tem raiva, é porque quer que aumente a velocidade, que aumente a velocidade, que aumente a velocidade, que aumente. Pai está a bater em alguém? O papai está a bater em alguém? Está a podar alguém? Não é para o teu mal, é para o teu bem. Aumente a velocidade. Mas pastor, parece que a vida está difícil. Aumenta o serviço. Participa dos 2 cultos de domingo. Agora vem na vigília até que não é do teu grupo. Faz alguma coisa. Deus está te agitar para alguma coisa. E algumas agitações de Deus é problema. É por isso hoje não vejo problema nos problemas. Procuro saber qual é a solução que está escondida nesse problema. Olho sempre para a crise como oportunidade de achar alguma coisa que Deus quer me falar. Nada me acontece por acaso. Eu começo a... Não, está acontecendo alguma coisa. O que Deus quer falar comigo aqui? O que Deus quer falar comigo? Amado, Deus está a podar algumas pessoas.
com a mesma faca que ele usou para matar alguém, para cortar alguém, para afastar alguém, que não vai dar nenhum fruto. Não dê fruto, katana. Deu fruto, katana. Agora, qual é a diferença entre a katana do não fruto e a katana do fruto? Um é corte, outro é poda. Algumas pessoas, Deus manda problema, é exatamente para ele ir embora. Não estava fazendo nada. Vai embora, não vai aguentar. Mas o mesmo problema que fez alguém desistir, fez alguém ficar mais forte. Porque a katana, um corta, a outro poda. A um corta e a outro aperfeiçoa. Oh, aleluia! Se a katana descer aqui, você é dos que ficam ou dos que permanecem? Paulo escreveu, nós não somos dos que recuam para a perdição. Aleluia! Nós permanecemos. Irmã, estás a passar pela situação difícil. No momento que você começou a orar mais, teu marido aumentou mais uma amante. Não, não é para você parar. É para você se fortalecer. É para você prevalecer. Marido, pode arranjar até 7. Mas a minha oração vai aquecer 7 vezes mais. Porque eu tenho certeza que Deus é comigo. E Ele me poda para que eu cresça naquilo que Ele colocou em mim. Deus está a te podar por alguma coisa. Cresça, amados. Não nega o crescimento para a sua vida. Você está na videira verdadeira e vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Oh, aleluia. É tempo de crise, Deus está a podar alguns cristãos. É tempo de situação difícil, Deus está a podar alguns homens de Deus. Mas permaneça nele e você vai dar muitos frutos. Vai dar muitos frutos. Quem quer dar esses frutos no reino de Deus? Quem quer dar esses frutos no reino de Deus? Infelizmente entramos num século em que as pessoas reclamam muito de problemas. Já houve séculos que as pessoas resolviam muitos problemas. Amados, os problemas só tem 2 soluções. Ou reclama ou resolve. E eu não sou dos que reclamam, eu sou dos que resolvem. Problema não pensa, eu penso. Problema não pode me ludibriar. Problema não pensa. Problema não tem cérebro. Problema não lhe deram a capacidade de... Eu é que penso. Eu pego o problema, meto no chão e resolvo. Desde problema pequeno, como limpar o chão depois de tomar banho, no casa de banho, e aqueles bem grandes, lhe meto aí e resolvo. Alguns problemas demoram muito tempo. Uns resolvem em minutos, outros levam anos. Mas resolve. Às vezes vem pessoa, pastor, eu estou com um problema grave, não está me dando vontade de viver. Ei, não foste teu problema, vive. Resolve. Amém. Uns pegam no fio, se mata porque está fugindo do problema. Não, resolve, amados. Amado, você vai ser conhecido como filho de Deus quando você enfrentar os problemas. Amados, ter esse sentimento de fugir do problema não é só teu. Jesus também teve, disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas sobretudo, seja feita a sua vontade. Pai não fez passar o cálice, ele deu mesmo. E ele tomou todo, até a última gota. Mas ao 3º dia ressuscitou vivo e vencendo o problema. Oh, aleluia. Deus está a nos dar lutas. Não é porque quer nos derrotar, é porque quer mostrar quão forte nós somos. Eu estou a escrever uma pregação que eu vou fazer no Lubango agora há pouco. Já falei para uma igreja, vou falar aqui. Eu estou a escrever sobre um herói chamado cristão. Porque eu fui na história e descobri que o cristão é herói. E eu queria provar para essa geração atual que os heróis da Marvel não são nada. Homem verde. Você não sabe o que acontece com o cristão quando muda de cor. Você está falando de que é homem de ferro. Você não sabe o que acontece com um cristão que já passou pelo fogo da provação e depois desse ele dá o que faz. Amados, nós não conhecemos o verdadeiro valor que temos em Cristo. Quem nos picou não foi uma aranha. Nós somos mais do que isso. Você pode voar, alcançar voos altos. Você pode fazer coisas extraordinárias. Descubra o que você é na videira. Pela semana vou falar isso com mais intensidade. Amados, ramo na videira fala de utilidade. Nós temos utilidade em Jesus. Amém? Nós somos úteis. Quem está em Jesus é útil. Dá fruto. Produz. Fruto, fruto, fruto. Do Espírito, fruto da vida. Fruto, fruto, fruto. As pessoas têm que provar o fruto doce. Sentir o cheiro do maduro doce. Desse fruto que vai-se de você. Você é mais do que você tem vivido até hoje. Não sabes tanto sobre o que você é em Cristo Jesus. Qual é o teu papel?
Mas hoje Deus está a lhe dar algo extraordinário. Deus está a fazer de você uma bênção. Teus filhos serão frutos maravilhosos. Às vezes, quando eu ouvia, uma das razões que fez meu pai ir na disciplina era mesmo isso: oração e profecia. Porque orávamos em casa e profetizava, muita gente que ia lá ficavam curados. E acusaram a minha família de que esse aqui tem feitiço, só falta pedir galinha. Como é que ele curam as pessoas? Na Assembleia de Deus, na outra igreja, Assembleia de Deus. E foram na nossa inspeção por causa disso. Mas continuamos até aqui agora. E muitas profecias que nós ouvimos eram crianças, 12 anos. Deus, vou te abençoar, meu servo. Falando para o meu pai e minha mãe. Tua família, vai ser uma bênção. Quando eu me converti aos 14 anos, aceitei Jesus seriamente. Ouvi a senhora falar comigo, vou te usar. Todo o país vai te conhecer. Eu pensava que o país era só atrás da rua. Eu do Kazenga hoje ainda. Mas hoje o Senhor é fiel. Passaram-se anos. Mais de 20 anos e estamos aqui. Estou a viajar nos países. Estou a ser recebido por Mundele. Com pasta. Amém. Tem um pastor dos Estados Unidos que está me pedindo, pasta, interpretem esse versículo para mim, vou pregar domingo. Eu, do Kazenga, hoje ainda, na Rua dos Kwanza. Porque Deus não falha com aquele que não falha com Ele. Deus permanece na vida daquele que permanece nele. Se você não vir tudo o que Deus vai fazer contigo, você vai ver isso acontecer nos teus filhos. Mano, você vai morrer, promessa de Deus não. É por isso, ora já agora, porque quando você morrer, tua oração continuará viva, mesmo depois de você ir embora. Vai seguir teus filhos, vai seguir teus netos. Deixa eu lhe contar o segredo para terminar. Esse país aqui, esse país que você conhece, dos corruptos, do marimbondo. Estava a falar com o Nascimento, meu amigo. Esse país aqui é resultado da oração. Vou dar só um detalhe simples, não vou ir fundo. Agostinho Neto, filho de pastor. Savimbi, filho de evangelista. Praticamente a igreja metodista americana é que patrocinava a luta de libertação nacional. Esses homens ali ganharam libertação por causa da igreja, assumiram o poder, entraram no comunismo, começaram a tentar chutar Deus. Bakufi. Died. Baicaram. Deus está ainda a castigar um pouco mais o povo. Porque ainda não entenderam que esse país aqui, Deus é que libertou. Para Deus, para dar glórias a Deus. Angola ainda aumentaram o ano, daqui a 50 anos não vai ter mais igreja. E daqui a 50 anos vai ter mais igreja do que se pensou. Vê, tudo começou em Deus. É que Jesus pegou esse ramo, meteu na videira, mas depois não permaneceram em Jesus. E vê, estamos a sofrer um descalabro de situações. Entramos para o comunismo, que não deu certo. Guerras, que quase que acabaram, entrou outro tipo de guerra. Agora, confusão sempre. Porque um dia ofendemos a videira. Mas a fidelidade da videira prevalece sobre Angola. Porque ele sabe que alguns ramos podem ser cortados, os outros vão ser produzidos. E a videira dessa nação ainda está viva. E Deus vai, nesses últimos anos, cortar todos os ramos que não deem fruto. Porque Ele está a levantar novos ramos que vão produzir frutos para a glória de Deus nessa Angola. E eu profetizo uma Angola onde os ramos são verdadeiramente glórias para o nosso Cristo. Generais que dão glórias, deputados que dão glórias, ministros que dão glórias, empresários que dão glórias, negociantes que dão glória. Angola dá glórias a Deus. Por isso faça com que tua família seja uma família de dar glórias. Teus filhos dão glória. Não. Teus filhos não vão ficar na prostituição. E não precisa você estar viva para eles controlar, porque o próprio poder. Consagre tua família a Deus enquanto é tempo. Aonde eles forem, a glória de Deus vai lhes acompanhar. Judeu, mesmo depois de rejeitarem Jesus, não tem judeu pobre. Onde eles vão, são abençoados. Passa por um momento, mas quando passa, volta sempre a bênção. Porque Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Permanece em Jesus. Permanece em Jesus. Ele permanecerá em ti. E tudo em tua vida vai dar fruto. Eu fico a imaginar hoje, olho para mim, e a fidelidade que Deus tem comigo, eu penso que é uma quantidade da fidelidade que tem com meus pais também.
Meu pai, um homem abnegado, um homem de oração. Minha mãe, uma serva do Senhor. Uma continuidade. E eu oro todos os dias para que isso se repita 2 vezes mais na vida dos meus filhos, nos que vão vir de mim. Amém? E eu não preciso estar vivo para estar com eles, não. Preciso apenas crer que essa é a verdade de Deus. Essa é a fidelidade de Deus. E olha, o fim da poda é esse, para que dê mais frutos. Você já dá fruto, mas isso não é tudo. Você vai dar mais fruto. Não se conforma com o fruto que você já deu. Você vai dar mais fruto. Fale para alguém, mais fruto. Mais fruto. Mais fruto. Diga, ainda não acabou. Não viste tudo. Não sabes tudo. Não fizeste tudo. Vais dar mais. Ainda tem mais. Tem mais. Em Jesus tem cada vez mais. Deixa eu dar essa palavra profética para você. Amados, às vezes em Jesus você não encontra muito, mas você encontra mais. Sabe por que você não encontra muito? Porque muito é definido, muito é quantidade, mas é interminável. Mesmo que Deus, eu estou a falar para alguém aqui, que você não precisa ser uma empresária. Isso, cara, não vai ser. Mas eu vou dizer, aquele teu negócio pequeno, que não é muito, vai ser só mais. Não, deixa eu te explicar. Às vezes a bancada não vai aumentar, mas também não vai acabar. Deus às vezes não aumenta, só não termina. Quando você descobrir esse segredo, não vai ter medo de tirar dinheiro daquele negócio pequeno para pagar a faculdade do teu filho. Você sabe, a bancada não vai crescer, mas também dinheiro não vai acabar. É quanto faculdade do Tonito? 20, toma. E você? 30, toma. Aqui, um pouco de azeite enche bué de vasos. O único vaso que não encheu na casa da viúva era o vaso que enchia. O único vaso que não encheu era o vaso que enchia. Porque você não se enche, mas você... É por isso que eu falo para os meus filhos, eu não preciso ser rico, só preciso ser pastor. Mas você seja empresário, você seja comerciante, você seja industrial, porque eu sou o vaso que enche. Posso falar para alguém? Eu não tenho Land Cruiser, não tenho, mas posso te dar Prado, posso te dar Land Cruiser, posso te dar Ranger também. Eu sou o vaso que enche. Mas pastor, você está me dando coisa que você não tem. Não, eu não preciso ter, eu só dou. Conduta não bebe a água que leva para casa. Árvore não come o fruto que dá para os outros. O rio não bebe sua própria água. Nós somos a fonte. Nós somos o caminho da bênção. Com isso, como profeta do Senhor, deixa em nome de Jesus me abençoar nesta manhã. Deus, meu Deus, vai fazer com que tua vida, teus projetos, teu negócio produzam muitos frutos para a glória de Deus. Quando o dinheiro vir, glorifica a Deus. Quando o negócio crescer, glorifica a Deus. Quando o ministério evoluir, glorifica a Deus. Tudo seja para a glória. Deus em Cristo possa abençoar a House of Power. Em nome de Jesus.